E aí, bora falar sobre Silêncio dos Inocentes? Pois é, esse filme, esse longa-metragem, ele é de 1991 e dirigido por Jonathan Demme. E de todos os atores, né, dos vários artistas que participaram desse filme, três principais, vou colocar assim, que é a Jodie Foster, né, que faz o papel da agente Starling, o Ted Levine fez o papel do Buffalo Bill e o nosso querido Anthony Hopkins, grande ator, um dos maiores artistas de Hollywood, que fez o papel do Cannibal Dr. Lecter. Pois é. E olha só, esse filme, ele ganhou vários prêmios. Ganhou BAFTAs, Globo de Ouro, Oscars inclusive de melhor roteiro adaptado. E esse filme, Silêncio dos Inocentes, faz parte de uma sequência de filmes que foi filmada em épocas e momentos diferentes. Mas eu vou deixar aqui na tela a sequência, a ordem, né, certa, para se caso você for assistir, então tá aí a sequência correta. Porque assim fica mais fácil para você entender, porque tem a origem, tem as séries de Hannibal, etc. E depois de assistir esse filme várias vezes, depois de fazer N análises, eu cheguei à conclusão de que a mensagem principal é a cobiça. E essa cobiça, ela é um sentimento negativo. Esse filme, ele trata disso. Olha só como a cobiça é um sentimento negativo no ser humano. Como ele é um sentimento que faz mal para o ser humano. É como se os roteiristas dissessem assim: o que aconteceria com um homem que vive cobiçando as pessoas? Depois de eu ter lido a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e principalmente no Novo Testamento, no Antigo e no Novo, falou-se muito da cobiça. Que interessante, quando os roteiristas, foram dois roteiristas, vou deixar o nome deles aqui para vocês verem. Quando eles, antes deles conceberem, eles começaram a escrever esse filme, eles, claro, com certeza eles conversaram entre si, e, enfim, eles chegaram nessa conclusão, eles sabiam da força, né, negativa da cobiça. E aí, então, essa história todinha é centrada como base na cobiça. Ou seja, o filme Silêncio dos Inocentes, ele não está se falando uma questão de gênero, sabe? Aqui, esse personagem, o Buffalo Bill, ele pensa que é transexual. Ele não é, ele pensa que é. A questão central do Buffalo Bill é que ele cobiça. Então, pelo fato dele cobiçar, ele faz as suas vítimas, ele primeiro fica observando, né, a cobiça. A cobiça, ela tem essa questão do observar, né? Ele observa as suas vítimas, então ele sequestra elas e depois tira a sua pele para fazer roupa. Essa é a questão central do personagem Buffalo Bill. Então, ele não é transexual, ele pensa que é. E o Dr. Lecter, muito inteligente, chegou nessa conclusão. E eu queria deixar claro que existe um curso que você vai poder ter acesso, que é o meu curso Visão de Mundo e Cinema. Nesse curso Visão de Mundo e Cinema, eu vou mostrar para vocês as diversas visões de mundo e como que elas aparecem nos filmes. Esse curso é especialmente para você que quer escrever para qualquer arte narrativa, seja para quadrinhos, seja para livro, pode ser roteiro para filme, para série, etc. Porque tudo começa a partir de uma visão de mundo, ou seja, da forma como você enxerga aquele tema que você quer tratar na sua história. Antes de você entrar no Celtics ou nos outros programas para escrever roteiro, é interessante que você entenda a sua visão de mundo, que você entenda os elementos que fazem parte da sua visão de mundo. E, inclusive, os elementos que fazem parte da visão de mundo que vai fazer parte do protagonista, do antagonista. Porque, no fundo, os filmes, eles trazem essa questão do bem contra o mal. Ainda assim existe aquela questão do bem contra o mal. Então é interessante que você entenda sobre as visões de mundo, o que elas oferecem, quais são as possibilidades. Então, nesse meu curso, Visão de Mundo e Cinema, você vai ter acesso a várias aulas onde eu vou destrinchando sobre as diferentes visões e como elas aparecem nos filmes, e é muito interessante. Então, voltando aqui com o Silêncio dos Inocentes, quer dizer, a cobiça é a questão central. E aí que tá. E olha só que eu vou colocar essa palavra interessante, tá? Porque os roteiristas, eles falam sobre esse aspecto dessa visão, da visão cristã, ou judaico-cristã, mas eles não falam sobre o autor dessa visão. E o autor seria Jesus, claro, porque ele e os apóstolos falaram sobre esse aspecto, né, da natureza humana, a cobiça e etc. E olha só, falando sobre a parte técnica do filme, a atuação, por exemplo, o Anthony Hopkins, ele é brilhante, ele atua muito bem, ele cativa, ele é aquele personagem que ele é frio, sabe, ele é egoísta, enfim, ele tem ali o perfil dele que faz com que a gente assista, ele consegue prender a nossa atenção. A Jodie Foster também, ela atua muito bem, ela é uma mulher doce, né? Nesse filme ela é doce, inclusive no filme Hannibal, que é a continuação, uma outra atriz que interpreta essa mesma personagem,
Só que ali ela tem um perfil diferente. Eu vou fazer uma análise sobre esse filme e você vai perceber a diferença. Então, em Silêncio dos Inocentes, a agente Starling, ela é uma mulher doce, sabe? Ela é uma mulher competente. E o Ted Levine, que é o ator que interpreta o Buffalo Bill, faz um bom trabalho também, sabe? E você acompanha esse personagem e você percebe que ele tem uma... Como é que eu posso dizer? Eu vou colocar esse termo, tá? Uma limitação mental. Você percebe que ele é meio que um crazy, assim, um crazy man, sabe? E esses três personagens, quando eles estão na tela, assim, eles fazem um excelente trabalho. Quando a Judy Foster, quando a agente Starling tá na tela com o Buffalo Bill, você percebe, é nítida a diferença do perfil de personagem dele, sabe? E isso é interessante para você que quer escrever uma história, saber diferenciar o perfil dos seus personagens de forma que todos esses perfis vão colaborar para a mensagem principal. Então veja bem, os roteiristas queriam falar sobre a cobiça. Então olha só, o Anthony Hopkins, né, o Dr. Lecter, ele tem lá os seus perfis, a sua característica, e todas elas colaboram para que ele descubra, para que ele saiba, para que ele entenda quem é o Buffalo Bill e como ele trabalha. Então, o Anthony Hopkins, aliás, o Dr. Lecter, ele é frio, ele é egoísta, mas ao mesmo tempo ele é brilhante, ele é inteligente. E aí, quando ele se encontra com a Judy Foster, aquela menina doce, sabe? E aí ela, ou inocente também, mas ela acaba fazendo uma espécie de parceria, digamos assim. Parceria, digo assim, ela tem um perfil dela, as características que compõem a personagem da Judy Foster. E quando eles estão na tela, os perfis dela, as qualidades, os defeitos dela, colaboram junto com os defeitos e as características do Dr. Lecter para que o próximo passo seja dado. Ou seja, para que o Buffalo Bill seja descoberto e para que ela investigue, para que ela consiga capturá-lo, etc. Você percebe? É interessante que você tenha esse, digamos assim, jogo de cintura, que você saiba construir bem seus personagens. É isso que eu quero dizer. Então, antes de você escrever a sua história, pesquise ou analise bem a sua visão, a forma como você está enxergando, porque essa sua visão, existem vários elementos que compõem essa visão. Esses elementos vão colaborar com a sua história, para você chegar lá no seu objetivo final. E quando eu falo objetivo, eu estou falando da mensagem final, porque você quer falar alguma coisa. Você quer falar, aliás, algumas coisas, mas existe uma mensagem principal na sua história. E essa mensagem, ela vai ser passada através do seu personagem, do protagonista, né? Que pode ser o herói, o anti-herói ou o vilão. Aí é você que decide, inclusive, é a sua visão de mundo que vai determinar se esse personagem protagonista, se ele vai ser anti-herói, herói ou vilão. Então, analise bem, antes de você começar a escrever, entenda a sua visão, sabe? Assim, escreva no papel quais são os aspectos da sua visão. Se você vai propor essa questão da luta do bem contra o mal, o que é esse mal para você? De repente, esse mal para você é uma religião, de repente esse mal para você é uma ideologia política, mas quais são os aspectos que estão ali ao redor dessa filosofia política, dessa religião, etc. É interessante que você analise buscando em fontes, porque o que acontece, para que o seu personagem não fique estereotipado, porque o que acontece, muitos roteiristas, eles acabam sempre copiando um do outro, sabe? Eles criam um personagem, mas com base em outro que já está criado. Agora, quando você entende a visão, quando você sabe a fonte, de onde vem a fonte, qual é a fonte daquilo que você considera como mal, ou seja, isso que você considera como mal, como vilão, existe uma visão de mundo aqui. Então, mas de onde vem essa visão? Então, quando você entende com profundidade ou com certo nível de profundidade, você vai conseguir escrever melhor. Porque o que acontece em muitos filmes? Não existe um correspondente positivo. E esse correspondente positivo, o que eu quero dizer com isso? É aquele personagem que ele vai representar aquela parte da população que tem um conceito, que tem uma visão essa que você considera como a visão vilã, a visão negativa, etc. Então, por exemplo, é um filme que vai fazer uma crítica sobre religião. E aí eles vão pegar um personagem, vão construir um personagem religioso, e esse personagem religioso, ele só vai ter perfil, ele vai ter um perfil ou vai ter características negativas. Então não vai ter um outro personagem que é religioso que vai ter um perfil ou as características desse personagem não vão ser positivas. Ou seja, não existe um correspondente positivo que represente essa visão. Então quer dizer, é como se a sua história ela fosse fechada, é como se você estivesse conversando com um grupo de pessoas que falam a mesma língua. Ou seja, a tua história
não vai passar daquilo, ela não vai furar a bolha, é isso que eu quero dizer. A tua história não vai furar a bolha. Isso é interessante pra você? Deixa essa pergunta, responde aí nos comentários.